Olá, sou Cristiane Lama, sou infectologista, trabalho aqui no Instituto Nacional de Cardiologia, trabalho também no Evandro Chagas, na Fiocruz, e tenho um interesse especial em endocardite. E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui com uma pessoa muito querida, um paciente que teve endocardite e que ficou bastante animado de dividir aqui a experiência dele com a gente. Oi. Olá, meu nome é Eduardo. Eu sou um jovem que acabei tendo uma endocardite ano passado, que foi acompanhado pela doutora Cristiane, que tenho um enorme carinho por ela. E nós estamos aqui hoje para fazer esse bate-papo, para passar uma experiência sobre a endocardite. Tá joia. A gente pensou aqui em algumas coisas para trocar, né, Eduardo? E aí, assim, a minha primeira pergunta é se você já tinha ouvido falar da endocardite antes de ter tido essa situação. Sendo bem sincero, não. Era algo que eu desconhecia. Porém, conforme fui. Ai, meu Deus. Entendendo, né? Fui entendendo, foi acontecendo as coisas. Eu procurei saber, me interessei sobre o caso. E eu vi que era uma doença até que relativamente grave. Ela tem uma incidência bem baixa anualmente, de 3 a 10 casos por a cada 100 mil pessoas. Então, algo que realmente só pessoas escolhidas acontecem, sabe? E eu, talvez graças a Deus, fui uma delas, pelas consequências positivas que ela teve pra mim. Tá certo. Então, assim, conta pra gente como é que tudo começou para você, quais foram os sintomas, né, iniciais que você teve até chegar ao diagnóstico aí da endocardite. Bom, inicialmente, ela literalmente surgiu de uma hora para outra, de um dia para o outro. E a princípio eu tive muita fraqueza, muita tontura, me senti uma pessoa muito fraca, muito indisposta. E a princípio, eu fui para a clínica da família da minha região, de Botafogo. Eles não souberam me dar um diagnóstico preciso do que poderia ser. Porém, ao ir para a UPA de Botafogo, eles me deram o diagnóstico de dengue. Disseram que minhas plaquetas estavam baixas, que era um sinal de desidratação. Porém, não era por aí, e a gente sabe disso. Contudo, foi por aí. Muita fraqueza, muita E indisposição, muita sabe? febre, eu imagino, né? Não tanto, não Não? tanto. Foi mais fraqueza. Parecia que eu tinha apanhado no dia anterior e acordei pro dia seguinte. Entendi. Então, de um dia para o outro, isso aconteceu para Sim, você. sim. No dia anterior eu tinha saído, tinha ido inclusive para um jogo do Botafogo com meu pai. É, e no dia seguinte, após acordar, isso num domingo, foi, se eu não me engano, dia 1º ou 2 de agosto do ano passado, eu tava quase sem conseguir levantar, sem conseguir falar muito bem. Pedi ajuda o dia inteiro pro meu pai para as minhas tarefas, o que eu precisasse fazer. E ao final do dia que nós realmente fomos buscar uma ajuda de fato, porque era algo que não parecia passar. Eu fiz nebulização achando que poderia ser algo a ver com a minha rinite. Tomei remédio de pirona achando que poderia ser alguma uma febre, alguma gripe do Uma tipo. virose, né? Sim, porém não era nada disso. E só ao ser internado de fato, ao ir para a UPA, que eu consegui ter alguma clareza do que eu realmente tinha. Isso é bem interessante, né? Porque o Eduardo, em princípio, era um adolescente totalmente saudável, né? E de um dia para o outro ele faz esse quadro meio Sim, inexplicado, né? anteriormente eu não tinha nenhum problema relacionado ao meu coração, questões cardíacas, nem outras doenças severas, nada muito grave. Então, pegou tanto eu quanto a minha família, De surpresa, surpresa. sim, porque também por parte de família nunca houve alguma coisa assim tão grave que nem aconteceu comigo. É, é, eu lembro assim da sua história, né? Porque realmente o primeiro contato que eu tive com o Eduardo já foi no Evandro Chagas na Fiocruz. Eu lembro da Sim, história de você ter voltado depois de 2 ou 3 dias lá nessa mesma UPA, porque você começou a ter uma dor na barriga, não é isso? abdominal, sim, sim. De primeiro momento, nós, digamos, deixamos passar, acreditando que seria algo rápido, temporário. Porém, ao decorrer de poucos dias, ela se agravou muito. Se agravou bastante. Uma dor, assim, que eu tinha que procurar alguma ajuda porque já tinha virado algo que estava me incomodando. Uma inquietação em mim, porque não era algo tão simples, uma virose ou uma gripe, porque
toda uma junção de fatos me levaram a acreditar que eu realmente tinha algo mais grave, que eu realmente precisava de uma ajuda, sabe? Eu lembro bem quando eu conversei com o Eduardo que assim, quando ele teve na UPA, ele recebeu o folhetinho assim dizendo, ó, é dengue, isso pode se agravar e um dos sinais de alarme é uma dor abdominal, né, uma dor na barriga persistente. E também minhas plaquetas. Eles disseram-me que estava baixas, que era um Um sinal sinal de direto de gravidade. desidratação. É isso, é isso. Bom, mas aí acabou que o Eduardo precisou ser internado, né? Ele foi internado lá na Fiocruz com essa hipótese de dengue, mas a gente viu assim desde o início, né, que os marcadores inflamatórios dele não eram muito sugestivos de dengue. Ele tinha uma proteína C reativa, né, muito alta. Ele tinha uma leucocitose bem importante. Ele seguia com plaquetopenia e ele fazia febre. E a gente fez uns exames de imagem também, né, Eduardo? E a gente viu que o abdômen ele tinha uma alteração no baço. E a dor dele era em função desse baço que estava aumentado e tinha áreas assim sugestivas de uma isquemia, de algum evento embólico, né? Então, febre, evento embólico, a gente não chegou a escutar sopro, mas a gente achou que tinha alguma coisa ali. E você também, não sei se você lembra, você tinha umas alterações na, na, Na pele, na na mão. pele, né? Na Sim. mão. Eu me lembro, minha mãe, creio, tinha até fotos, imagens. Inclusive, até parece que hoje ainda tem um pouco desse resquício. Minha pele É, ainda parece que tem alguma questão na tintura da pele, digamos assim. E essa questão do baço, mais quando eu cheguei aqui mesmo, mas quando eu já estava com o meu quadro mais desenvolvido. Eu lembro de sentir muito calafrio, algo que eu não tinha tanto no início, tanto antes, e que começou a me perturbar muito essa questão do baço. Eu fazia muita febre, eu ia dormir com febre, e eu ainda tinha aquela crença, né, de que os antibióticos iam resolver, que não era nada muito grave, porém era muita febre, muitos calafrios e no final não deu muito certo essa questão do baço. e aí o Eduardo acabou sendo internado, né? E assim, foi uma internação bem prolongada, né? E eu queria saber um pouco de você, como é que foi essa experiência da internação, assim, o que que foi positivo, o que que não foi tão positivo, o que que foi negativo, né? Sim. A princípio, a minha vida ela parou, resumidamente. Foram cerca de 2 meses internados, então eu estava num período assim muito importante da escola, tanto do meu trabalho também. E ter que dar uma pausa de 2 meses na minha vida, assim, em tudo, foi algo que realmente me preocupou. Porém, eu tentei ter um controle Manter mental, a sabe? calma. Sim, exatamente. Eu acreditei muito nisso, que eu ia conseguir me sair bem sobre essa situação. Eu aproveitei esse período que eu fui internado para pensar muito, repensar sobre a vida. Posso me abrir aqui de coração? Devo? Ah, Eu era era não, ainda sou, né, um adolescente. Eu era fumante. Eu tinha esse problema com fumo, era algo que eu realmente queria parar há muito tempo. Ao eu ficar internado, eu realmente tive que me afastar, tanto de pessoas, de lugares, do fumo em si. Então, serviu para eu pensar, botar minha cabeça no lugar, analisar o que eu estava fazendo da minha vida, qual seria, no caso, o meu futuro. Então, eu tenho muitos pontos positivos. Eu consegui analisar as pessoas que eu estava levando para minha vida, as atitudes que eu estava tomando, as pessoas que eu mantinha próximo de mim. Só que questões negativas, não tem como fugir ignorar dela. elas. Eu fiquei sim preocupado com a escola. Eu sabia que provavelmente eles iam me dar um jeito, eu ia passar, não ia ficar com nenhum problema em relação a isso. Porém, perder basicamente, a princípio, né, 2 meses de ensino, que não foram só 2 meses porque eu fiquei afastado até o início deste ano, então realmente teve um impacto muito grande para mim, numa fase tão importante da minha vida, do segundo para o terceiro ano. Anos atrás já teve a questão da pandemia, que eu já tinha perdido mais de 2 anos de ensino, então obviamente afetou no meu aprendizado, porém nada que nós não consigamos resolver, né? Hoje em dia eu sou uma pessoa que consigo dar muito mais atenção para os estudos, então deu para recuperar.
Mas a princípio, o pior ponto mesmo foi o estudo, porque é a única chance, digamos assim, da gente ter um futuro melhor, dado as adversidades que o mundo tem hoje. Porém, é algo que deu para resolver com uma certa tranquilidade. Ah, legal. É, bom, é, e aí, né, nessa internação do Eduardo, a gente, quando a gente escolheu as hemoculturas lá atrás na Fiocruz e começou os antimicrobianos, como muitas vezes na endocardite, né, a gente precisa fazer, a gente fez um tratamento antimicrobiano prolongado, né, fez os antibióticos na veia e tudo, e a gente isolou uma bactéria, que era uma bactéria assim, bastante agressiva, né, era o Staphylococcus aureus, Eu guardo até hoje esse nome. esse nome comprido, né? E aí a gente conversando, né? O Eduardo até falou: puxa, mas eu não tinha nada no meu coração, como é que foi acontecer, né? De verdade, o Staphylococcus aureus é uma bactéria muito comum, né? Na pele da gente, e às vezes sem a gente se aperceber, ele adentra, né? E faz aí a bacteremia e vai parar nas válvulas cardíacas. E mesmo as válvulas sendo normais, ele pode fazer uma endocardite como ele fez, né, no teu caso, endocardite assim, agressiva, né, com embolização, né, para o baço, graças a Deus não teve embolização Até cheguei a no ter um cérebro, coágulo na perna, me teve um lembro bem êmbolo disso. para a perna e acaba que a gente teve que fazer uma cirurgia, né, teve que fazer a cirurgia cardíaca e a gente acabou fazendo uma cirurgia no baço, né? Como é que você ficou diante dessas situações? Bom, a do baço, que foi a primeira, ela me pegou um pouco de surpresa porque eu achava que era um problema mais direto. Eu achava que era algo mais direto no coração, que o restante do corpo não tinha sido afetado. Porém, eu digo que eu lidei com as mesmas, com as ambas cirurgias da mesma forma. Se eu me desesperasse, não iria resolver muita coisa. Eu já tinha que fazer a cirurgia querendo ou não. A do baço, por ser uma cirurgia em geral na minha vida que eu não esperava fazer nunca, obviamente, o pós-cirúrgico para mim ele foi mais, digamos até um pouco mais intenso do que O o da da cirurgia segunda do cardíaca? coração, porque era algo mais diferente para mim. Eu me lembro de no pós-operatório isso, ter dificuldade para ficar de lado, não podia, para me higienizar, precisava de auxílio de outras pessoas, então era até uma sensação de incapacidade, sabe? Uhum. Isso no auge dos meus 16 anos, com uma vida tão boa, tão direta, Normal, né? tão normal. Então, eu senti que a primeira cirurgia, o primeiro pós-cirúrgico, ele foi mais importante pra mim. O segundo, eu me lembro uma situação até um pouco engraçada, né? Se não fosse cômica, de ao acordar, eu tava com uma máscara de oxigênio, tava, digamos, entubado. Ao encontrar uma enfermeira passando, a primeira pergunta que eu fiz após acordar foi se eu tinha trocado a válvula do coração, porque era algo que, após saber se eu poderia trocar ou não, foi algo que me deixou com uma grande inquietação. E ao descobrir que não, me trouxe uma felicidade assim tão grande que deu vontade de levantar da cama e sair comemorando, sair acordando todo mundo, porém, obviamente, eu não podia fazer isso. Porém, a segunda cirurgia, eu sinto que ela foi mais tranquila. Mais tranquila porque eu sabia que meu problema tinha sido resolvido. As consequências do pós-operatório, após a minha reabilitação, eu não estava me importando muito, que só de eu estar vivo, não ter trocado a minha válvula, poder seguir uma vida, digamos, normal, sem muitas dificuldades, já me deu uma grande motivação para seguir, sabe? Muito bom. A cirurgia que o Eduardo fez, como ele está dizendo, né? A gente não trocou a válvula dele, foi feito apenas um reparo, que a gente chama, e foi colocado um anelzinho, que é uma estrutura de sustentação, porque a válvula estava meio prejudicada, Sim, né? Mas sim. realmente não fazendo a troca, não foi preciso fazer anticoagulação, né? E aí a tua vida realmente ficou bem mais fácil, né? Depois. Pra... Porque se eu precisasse trocar de aula, até chegaram a me explicar que se eu tivesse trocado pela biológica, se eu não me engano o nome, eu provavelmente eu não ia ter que fazer tomar um anticoagulante com frequência, porém tinha mais chance de eu ter que operar durante a vida.
E se caso eu trocasse pela mecânica, ela poderia durar mais, porém eu ter que fazer a coagulação até o resto da vida. Isso. Então, dos três casos, o meu foi o melhor. O meu Exato, foi a melhor possibilidade que tinha. com certeza. Então, foi uma plastia, né, que você fez da válvula mitral, mas realmente o baço a gente não conseguiu preservar, né, porque ele tinha infecção, né, ele tinha ali uma coleção de pus, e mesmo com antibióticos a gente não conseguiria resolver, né, tanto que você falou, você continuava fazendo febre, calafrio, Sim. e por isso a gente teve realmente que fazer a esplenectomia. É, E aí, assim, uma pergunta que a gente tem, você sabe se essa situação de ter que trocar a válvula quando a pessoa tem endocardite é uma situação frequente? Isso é uma coisa usual na endocardite? Bom, assim, eu pesquisei um pouco sobre isso, mas ela não é comum. Cerca de, pelos meus dados aqui na minha colinha, é, cerca de 40 a 50%, digamos assim, a cada 2 casos um troca. É assim, eu não acredito que seja algo tão comum, se a gente for analisar num cenário mais amplo, mas é uma possibilidade. Nunca deixou de ser, não é uma situação pequena e geralmente ocorre quando a válvula é realmente muito danificada, quando os antibióticos não conseguem lidar com a bactéria. E até me explicaram o que aconteceu. A função da válvula, se eu não me engano, ela abre e fecha. E a minha, ela tava com a minha, acredito que todos os casos, né? Acontece isso, dela ficar com esse defeito na hora de abrir ou de fechar, na hora de filtrar o sangue, da hora do sangue passar. E como a senhora já explicou, teve que fazer essa plastia, botar esses anéis. E, bom, eu não acreditava muito que era tão comum nessa troca, mas ao saber que tinha até 3 possibilidades, então é porque realmente deve ser algo frequente até. Aqui no Instituto, como a gente é um hospital cirúrgico, né? As pessoas que vêm para cá e têm endocardite, a maior parte delas opera. Na verdade, elas já vêm para cá meio com essa forte possibilidade de operar. Então, aqui a nossa taxa é em torno de 75, 80% das pessoas com endocardite aqui no INC operam. Bom, ao vir Se pra você cá souber. eu pensei que ia ser um desses 20, 25% que não precisava, né? Eu acreditei muito nessa possibilidade, se eu não me engano, foi até o Dr. João que me acompanhou, mas no início do caso, tinha dito que ainda havia uma possibilidade de não operar. E eu me segurei bastante nessa chance de não ter que operar. Porém, mesmo tendo que operar, deu tudo certo a cirurgia, foi um sucesso. Eu hoje tenho uma vida muito mais saudável. Então, valeu a pena Sofrimento. todo esse sofrimento. E a questão aí do baço, né? Se é frequente, se você sabia que poderia ser necessário a retirada do baço. Porque, pelo visto, você não esperava por isso, né? Não, eu realmente não esperava. Bom, quando eu estava internado ainda, uma pessoa que esteve muito comigo, principalmente foi minha mãe. E eu acho que ela se interessava até mais pelo caso do que eu. Tudo que os médicos, que vocês no caso falavam, ela pesquisava, me mostrava o que poderia acontecer ou não. E ela até chegou a me dizer que geralmente os casos onde ocorre da retirada do baço são, se eu não me engano, em rupturas, em tromboses decorrentes da endocardite ou infecções muito severas, como a minha que causam um excesso de pus. Mas eu não imaginava que eu teria que fazer duas. Eu estava rezando para não ter que fazer uma, quem dirá duas, Com né? certeza. É, E aí, quando você precisou tirar o baço, né? Não sei se você lembra, depois foram recomendadas vacinas, não é isso? Sim, foram recomendadas. Eu acho que recomendadas mesmo foram cerca de 2 ou 3, porém, ao ir fazer a vacinação, eu fiz cerca de 5 ou 6, porque ainda tinha algumas pendentes. É, Fora que eu me tornei uma pessoa muito mais propensa a ter problemas devido, como por o baço ser um órgão do sistema imunológico, e eu ter a retirada dele, mesmo que tivesse sido parcial ou completa, que nem é o meu caso, isso ia me tornar uma pessoa mais vulnerável a infecções, a doenças, do que uma pessoa com o baço. Então eu tive que atualizar. Recentemente até tomei outras vacinas que eu estava devendo, inclusive uma da Covid,
porque manter o meu esquema de vacinação atualizado é fundamental, fulcral para a minha saúde, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito mais vulnerável agora, tanto para qualquer gripe, alguma coisa do tipo se alastrar mais, ser mais severa, tanto para ter endocardite de novo. Por eu já ter tido ela uma vez, eu sou mais propenso do que outras pessoas a terem ela pela primeira vez. É verdade que você pode ter endocardite, né, já tendo tido uma antes, e em relação às infecções, porque você não tem o baço, não é qualquer infecção que vai ser mais frequente, né, na pessoa que tira o baço. A gripe, por exemplo, não tem maior gravidade, ou a Covid, enfim. As infecções que podem afetar mais as pessoas que perderam o baço, seja porque ele foi removido cirurgicamente, seja porque teve um acidente pela endocardite ou um acidente automobilístico, são infecções por bactérias. Então, pneumococo, né, que é um agente de pneumonia, de otite, de sinusite, de meningite, hemófilos influenza, também deve ter sido uma vacina que você fez. Ambas eu precisei tomar. Precisou tomar, e o outro é o meningococo, que é o agente também da meningite. Sim. E aí não é bem assim uma preocupação aqui no Rio de Janeiro, mas a malária é uma situação que pode ser mais grave na pessoa que não tem o baço. Mas é como você disse, né? De alguma forma você se protegeu com essas vacinas e você está mais atento àquelas, né, que estavam atrasadas, em atraso, e as que você precisa estar atualizando. Uma coisa também que eu, principalmente, óbvio, qualquer pessoa toma cuidado é em relação aos ferimentos machucados, que foi justamente a porta de entrada para essa bactéria. Inclusive no meu trabalho, que não diria um local perigoso que tem grande chance de eu me machucar, porém recentemente eu tinha me machucado, eu botei álcool, band-aid, curativo, fiz de tudo, porque um simples machucado poderia ser outra porta de entrada, como foi a primeira, para eu ter esse problema de novo, que eu realmente não quero para minha vida. Não, nunca mais, né? A gente espera que não. E aí é isso que eu ia te perguntar, né? Agora que você tem, não exatamente uma prótese, né? Mas você teve a endocardite, trocou, plastiou a válvula, tem lá um anelzinho. Quais são os cuidados, assim, né, que você tem em relação à proteção do teu coração? Bom, principalmente eu diria a questão da alimentação. Acho que antes de exercícios físicos, de cuidados para não fazer atividades, digamos assim, perigosas, mas a questão da alimentação. Tanto em comer coisas muito gordurosas, alimentos processados, tanto, por exemplo, verduras, sem uma devida higienização, sabe, que podem conter outras bactérias. Então, o ponto principal do meu cuidado é mais com a alimentação. Em segundo, eu diria com atividades físicas, que é algo que eu sempre quis fazer, porém nunca tomei uma iniciativa. Só que, devido ao estado que eu me encontrava, digamos, só a pele e o osso e quase isso, eu comecei a correr. Esse ano até participei de uma corrida, comecei a fazer musculação com acompanhamento. Então, foi mais ou menos por aí. Principalmente alimentação e atividades físicas. Eu acho que você mencionou, né? Além disso, né, que a gente tem que ter essa preocupação, todo mundo tem que ter essa preocupação, né, com alimentação e atividade física. Você mencionou o cuidado que você tem com machucados na pele, né? Sim. Eu acho que é super importante você saber também dos cuidados com a saúde oral, né? Por exemplo, se eu for no dentista, você tem que avisar o dentista que você teve um endocardite, porque se ele for fazer algum tratamento, você vai ter que usar um antibiótico para evitar endocardite, né? Então, são cuidados, né, realmente. E pelo fato de você ter tido endocardite e ter a questão do baço, toda vez que você tiver febre, uma febre não muito clara, porque está tendo febre, claro que pode ser uma virose, né? Sim. Como lá atrás se pensou que era uma dengue, mas você tem que lembrar, você não vai esquecer jamais, que pode ser uma virose, mas pode ser outro quadro de endocardite. Outro quadro de endocardite. Então você vai ser esperto de vir buscar, né? Eu acho que a médica que está seguindo você aqui é a Ellen. Doutora Ellen. É a doutora Ellen, que foi quem cuidou muito de você aqui internado, né? Então você tem que procurar logo, fazer contato, né? Tô com a febre, não sei de onde vem.
Febre que não sabe de onde vem. Não é um sinal muito bom. É importante, né, esclarecer logo, né? Então, acho que esse Então, cuidado... após eu sair do hospital, eu só precisei vir aqui mesmo no instituto para fazer acompanhamento de rotina, consultas de rotina com a doutora Ellen. E, assim, até me surpreende o quão bem eu estou, por dificilmente ter alguma gripe, algo do tipo. Infelizmente, a minha rinite não tem como eu fugir dela, isso é algo que eu queria, mas não é a realidade. Então, até o presente momento, tá tudo bem, não cheguei a ter nenhuma febre, nenhum outro quadro que me preocupasse em ter algum outro problema em relação à endocardite. Já tem aí, já vai fazer um ano, né? Já fez, na Já fez um verdade. ano. Dia 2 de agosto, se eu não me engano, fez um ano. E agora, dia 23 de setembro, fez um ano da cirurgia do coração. Isso que eu estava pensando. Tá bem. E aí, assim, a gente já falou algumas coisas que mudaram na sua vida, né? Você falou aí de algumas coisas né? Exercício físico, alimentação, deixar de fumar, e de repente repensar a vida, né? E aí, como é que você está pensando a vida, vamos dizer, daqui nos próximos meses? Não precisa ir muito longe, né? Bom, pro mês que vem eu tenho dois vestibulares para fazer. Tem uma prova do Enem e logo em seguida eu tenho uma prova da UERJ. Eu pretendo fazer ciências econômicas. Eu poderia fazer medicina, né, só para ter uma ligação com a endocardite, seria algo interessante, mas por enquanto não. Eu tenho uma grande ambição, um grande foco em ano que vem passar para uma universidade. Ano que vem eu faço 18 anos, chego finalmente à maioridade que eu sempre esperei. Eu esse ano tenho que terminar a escola ainda. E em relação ao meu trabalho, meu contrato termina ano que vem. Então eu já estou de olho no mercado, buscando outras vagas. Estou buscando me qualificar para trabalhar, sabe, numa área que eu realmente gosto, que eu me interesse. Então, os meus principais objetivos agora são esses. Conseguir passar em algum desses vestibulares e arrumar talvez um trabalho estável, onde eu consiga me desenvolver, crescer. Tá joia. Bom, você tem alguma pergunta para mim? Gostaria de saber como é que a senhora tá. Faz tempo que eu não te vejo. Daqui a pouco a gente conversa mais então, né? Agradeço muito ao Eduardo, né? Desde a época que ele ainda estava internado, a gente já falava, poxa, vamos fazer um depoimento, né? Sim, sim. Dessa história, que foi uma história... Chegou o momento, né? Demorou, mas chegou. Chegou esse momento e a gente está muito feliz dessa participação. Eu digo mesmo. Até uma próxima oportunidade, então. Até.